Capítulo 2. A história da profecia, uma caminhada pelas Escrituras. Para entender a dimensão profética, precisamos olhar para suas origens. Desde o princípio, Deus tem se comunicado com a humanidade por meio da profecia, trazendo direção, advertência e esperança. Mas como essa comunicação foi se desenvolvendo ao longo da história? Como Deus falou com seu povo no passado, e como ele continua falando hoje? Este capítulo é um convite para uma caminhada através das Escrituras, descobrindo como a profecia moldou a história do povo de Deus e continua a ser uma voz viva em nossa geração. Os primeiros passos da profecia na Bíblia. A primeira referência a uma palavra profética aparece logo no livro de Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, Deus declarou uma promessa que mudaria o curso da história. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Essa foi a primeira profecia messiânica, anunciando a vinda de Jesus Cristo, que venceria o poder do pecado e da morte. A partir desse momento, Deus começou a levantar pessoas que seriam portadores da sua voz, comunicando suas promessas e seus propósitos. No tempo dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó receberam promessas proféticas sobre suas descendências. José, por exemplo, teve sonhos proféticos que revelaram seu futuro e o propósito de Deus para sua vida. Gênesis 37. Esses exemplos mostram que a profecia sempre esteve presente na relação de Deus com a humanidade. Moisés e o nascimento da profecia como ministério. Moisés foi um dos maiores profetas da história bíblica. Deus falava com ele face a face, guiando-o para liderar o povo de Israel para fora da escravidão do Egito. Em Deuteronômio 18:15, Moisés profetizou a vinda de um grande profeta, apontando para Jesus Cristo. Foi no tempo de Moisés que a profecia se tornou um ministério reconhecido, e Deus começou a levantar outros profetas para guiar e corrigir o povo. Entre eles estavam Samuel, Natã, Elias e Eliseu, cada um com um papel fundamental na história de Israel. Os profetas maiores e menores. Vozes que ecoam até hoje. Com o passar do tempo, a nação de Israel começou a se afastar de Deus, e ele levantou profetas para chamar o povo de volta. Entre eles, destacam-se os profetas maiores, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os profetas menores, como Oséias, Miqueias e Malaquias. Marca de seleção. Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, descrevendo sua morte e redenção. Isaías 53. Marca de seleção. Jeremias trouxe palavras de advertência e esperança, anunciando uma nova aliança. Jeremias 31:2.31. Marca de seleção. Ezequiel teve visões poderosas sobre a restauração do povo de Deus e a vida no Espírito. Esses profetas não apenas previram eventos futuros, mas trouxeram direção e correção, ajudando o povo a discernir a vontade de Deus. O cumprimento da profecia em Jesus Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para um único propósito: a vinda de Jesus Cristo. Ele não apenas cumpriu as palavras dos profetas, mas também trouxe uma nova dimensão à profecia. Jesus operava no ministério profético, revelando o coração de Deus, ensinando com autoridade e trazendo revelações sobre o futuro. Ele declarou: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." João 10:27. Isso mostra que a profecia não terminou no Antigo Testamento. Pelo contrário, Jesus abriu um caminho para que todos os que creem possam ouvir a voz de Deus e caminhar na dimensão profética. A profecia na Igreja hoje. Com a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, a profecia se tornou um dom acessível a todos os crentes. Paulo escreveu: "Procurem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profetizar." 1 Coríntios 14:1. Isso significa que Deus continua falando e deseja usar homens e mulheres para transmitir sua mensagem. A profecia não é apenas sobre grandes revelações, mas também sobre palavras de encorajamento, discernimento e edificação. Conclusão: a profecia continua viva. Desde Gênesis até os dias de hoje, a profecia tem sido uma ferramenta de Deus para guiar e transformar vidas. Ela não é algo do passado, mas uma realidade presente para aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com Deus. Se Deus sempre falou com seu povo, então a pergunta mais importante que devemos fazer é:
Você está pronto para ouvir e responder à voz de Deus em sua vida?